Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Frei Anselmo no YouTube. É com muita alegria que eu estou aqui novamente para conversar com vocês. E hoje nós vamos falar a respeito do livro Boa Nova, livro psicografado pelo Chico Xavier e é ditado pelo espírito de Humberto de Campos. E especificamente do capítulo 12. O capítulo 12 ele fala sobre amor e renúncia. Amor e renúncia. E o tema central aqui dessa conversa é que o verdadeiro amor, ele não exige recompensa e encontra na renúncia a sua mais elevada expressão. Esse capítulo ele trata ali de uma conversa entre Pedro e Jesus. E Jesus é questionado por Pedro por que ele transformou a água em vinho naquele casamento, naquele episódio do casamento em que Jesus transforma a água em vinho. E Jesus já fala para Pedro, mas Pedro, por que eu não faria isso? E Pedro fala, não, mas essas pessoas vão beber, vão ficar embriagadas, né? O vinho traz isso. E Jesus logo de cara fala, mas Pedro, aquele era um momento de felicidade, a gente estava celebrando o amor entre duas pessoas. Duas pessoas estavam ali para celebrar o amor. E quando a água é transformada em vinho, nós estamos ali para celebrar esse amor e a felicidade desse casal. E Jesus faz isso, ele serve as pessoas com vinho. Então o vinho ali era um momento de alegria, um momento em que as pessoas iriam celebrar esse casamento. No mundo espiritual, a gente não deve acreditar que a gente aqui na Terra deve só sofrer para se elevar espiritualmente, que as provações servem para nos elevar espiritualmente. Sim, isso acontece, mas também o amor, o servir, o conviver nos leva a essa elevação espiritual. Servir nos leva a essa elevação espiritual, a nossa elevação moral. Enquanto nós, seres espirituais na Terra, a gente está aqui para evoluir, e ele evolui moralmente. Então, servir é um ato de amor. Servir é um ato de amor. E Jesus faz isso quando ele transforma a água em vinho. Mas aí o Pedro pergunta, como agir quando os amigos não nos compreendem ou são ingratos? E aí Jesus responde, né? O verdadeiro amor não espera retorno. O verdadeiro amor não espera retorno. Nós aqui nessa dimensão, né, dimensão terrestre, a gente tem por hábito esperar que se eu dou algo para alguém, alguém tem que me dar algo em troca. Se eu faço algo para alguém, alguém tem que fazer algo em troca para mim. Mas quando a gente olha para o amor, o amor verdadeiro, ele não espera algo em troca. A gente renuncia o que o outro poderia fazer para a gente. E a gente simplesmente oferece o amor. Oferece o amor. Eu falo que o amar é um verbo intransitivo. A gente não tem, ele não é um elemento de ligação entre uma coisa. Eu simplesmente amo. Eu simplesmente amo. Eu escolho amar. Quando se trata de duas pessoas, como é no casamento, além daquele sentimento que você tem para aquela pessoa, você também escolhe estar ao lado dela. Escolhe conviver com essa pessoa. Escolhe viver a vida à frente com essa pessoa. Eu falo que é uma escolha porque o amor que não deveria ter condições, ele não se pega em coisas pequenas. Um exemplo disso você pede para o seu parceiro ou para sua parceira passar na padaria e comprar 2 pães. Só que ele chega em casa sem os pães. E você começa a brigar com essa pessoa porque ela esqueceu os pães. Isso é uma coisa tão pequena diante do amor que existe entre os dois, né?
Não passou, a pessoa vai lá e volta na padaria e pega os pães novamente. Ou você mesmo vai até a padaria e compra esses pães, esses pães. A gente às vezes se pega em coisas muito pequenas que não deveriam abalar o amor, não deveria gerar conflito, não deveria desequilibrar a harmonia do lar, do casamento, né? Do amor entre essas duas pessoas. Então, a gente não deveria, quando a gente ama alguém, não deveria esperar algo em troca ou pedir algo em troca para que a gente pudesse amá-la. Eu quero que você seja perfeita para eu poder te amar. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Até mesmo porque nós não somos perfeitos. Nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas manias, nós também temos o nosso humor, que pode variar. Então a gente às vezes acha que o outro tem que sempre nos oferecer algo, tem que sempre fazer favor para a gente, tem que estar sempre grato a gente. Mas a gente esquece também que a gente precisa olhar para o outro com um amor verdadeiro e não pedir nada em troca. Não pedir nada em troca. Eu só te amo se você for assim, eu só te amo se você for de um jeito, só te amo se você realmente for do jeito que eu quero ou do jeito que eu imagino, né? Então, o amor verdadeiro, ele não deveria contabilizar favores, né? Você vai ser do jeito que eu quero e assim, se você não for do jeito que eu quero, você não serve para mim. Não serve. Eu não estou falando aqui, gente, de relacionamentos abusivos, relacionamentos em que uma das partes, né, abusa do outro, quer seja emocionalmente, quer seja fisicamente. Porque às vezes também esse tipo de amor não deve fazer parte da nossa vida. Você ama aquela pessoa, mas ela te agride, então talvez seja melhor deixar ela embora, renunciar a esta pessoa, deixar ela ir. Deveria ser assim. Então, muitas vezes, quando eu tenho ali um relacionamento abusivo, eu também preciso renunciar a esse amor. Eu preciso deixar que a pessoa vá embora, porque ela está me fazendo mal. Então, se ela me faz mal, não posso conviver com essa pessoa. Mesmo amando essa pessoa, eu não posso conviver com ela. Então, também, libertar o outro é um ato de amor. Deixar o outro ir é um ato de amor. Então a gente precisa também, às vezes, entender que relacionamentos não são pra gente. E a gente precisa deixar ele embora. Estou falando aqui de casos extremos, né? De abuso emocional, de abuso físico. Então esses são casos que você escolheu ficar com aquela pessoa, depois de um determinado período, determinado tempo, né? Aquilo se transformou em algo abusivo. Então eu preciso deixar ir também. Não é porque você escolheu conviver com a pessoa, que você ama aquela pessoa, que ela pode fazer tudo com você. E também você não pode fazer tudo com ela. Entender que você também não pode ser um abusador, abusar da confiança do outro, abusar do amor do outro. Estou falando desse relacionamento em que você conhece uma pessoa e resolve ficar com aquela pessoa, resolve casar ou ter um relacionamento, uma união com aquela pessoa. Então, estou falando desse amor, remetendo aqui, né, ao casamento em que Jesus transforma a água em vinho. Mas também há outros tipos de relacionamento, né? Relacionamento de pais com os filhos, né? A gente se dedica muito aos filhos, a gente ama incondicionalmente os filhos, né? E quando a gente ama esses filhos incondicionalmente, a gente espera que eles nos dê algum tipo de retorno, que eles reconheçam na gente o quanto a gente fez por eles. Muitas vezes esse reconhecimento ele não vem agora, ele não é imediato. O reconhecimento dos filhos não é imediato. A gente fala, mas meus filhos são ingratos, eu fiz tudo por eles.
Você fez tudo por eles porque você ama. Você ama essas crianças, ama esses jovens, ama esses adultos que se tornaram. Você ama. E você ficar esperando o reconhecimento dos filhos não é um amor verdadeiro. Você fez só para ser reconhecida, só para alimentar o seu ego, alimentar a sua vaidade, alimentar o nosso ego, alimentar a nossa vaidade. Então, amar os filhos, não deveria exigir um retorno desse amor. Porque se a gente quer um retorno, eu fiz tudo por você, você tem que ser muito grato a mim. Então, eu quero que você seja grato para alimentar a minha vaidade, alimentar o meu orgulho. Quantas pessoas a gente conhece na nossa vida ali, que nos auxiliam e nos amparam, e às vezes não pede nada em troca? Por que a gente fica pedindo o tempo inteiro algo em troca? Então, vale aqui a reflexão também, né? Que em relação aos nossos filhos, e agora nossos pais, nossos irmãos, né? Os pais, a gente ama os nossos pais. Talvez você não ame como deveria ser incondicionalmente, porque deveria ser incondicional o amor que a gente tem para os nossos pais, porque afinal de contas a gente só existe porque os nossos pais nos deram a vida. Eles deram a vida para a gente para que a gente pudesse evoluir espiritualmente, evoluir enquanto espíritos. Deveríamos ser gratos aos nossos pais, porque eles nos deram a vida. E quantas vezes a gente abandona os nossos pais? A gente esquece de dar um telefonema, a gente esquece de perguntar se está tudo bem. Quantos pais hoje, pais, mães, são solitários, vivem na solidão? Eles nos amaram e fizeram o que era melhor para eles, né, para a gente, dentro do entendimento deles. E a gente simplesmente esquece os nossos pais. A gente abandona os nossos pais. E a gente só percebe muitas vezes que a gente ama os nossos pais no dia que eles morrem, nos dias que eles não estão mais presentes entre nós. Não deveria ser assim. A gente deveria ter um olhar bondoso para nossos pais, porque afinal de contas nós só estamos aqui, novamente, né? Nós só estamos aqui porque eles nos deram a vida. Eles nos deram a oportunidade de viver nesse plano, a oportunidade de viver aqui uma experiência para a nossa evolução espiritual. A nossa evolução espiritual. Jesus nos ensina, né, que a maior recompensa não está no agradecimento das pessoas, não está, mas está na nossa consciência. A maior recompensa do amor não está no agradecimento do outro, está na nossa consciência, na consciência tranquila de termos praticado o bem. E aqui, gente, praticar o bem é cuidar bem dos nossos filhos, cuidar bem dos nossos pais, cuidar bem dos nossos irmãos, cuidar bem daquelas pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte da nossa experiência espiritual. E a renúncia como demonstração de amor, né? Um dos pontos mais profundos aí do capítulo, Jesus fala sobre a necessidade de colocar o reino de Deus acima de tudo. Ele esclarece que não devemos abandonar a família, mas compreender que todos os afetos estão subordinados ao amor divino. E aí, lá nos livros dos Espíritos, né, existem umas questões relativas à lei do amor. E aprendemos que os laços familiares são instrumentos do progresso espiritual. Então, os laços das pessoas familiares fazem parte do nosso progresso. E às vezes, a gente precisa renunciar ao orgulho. Renunciar ao orgulho para preservar um relacionamento. Ai, minha mãe fez isso comigo. Eu então agora não quero nunca mais conversar com ela. Eu tenho orgulho ferido, eu acho que ela fez algo para mim e agora eu não quero mais conviver com ela.
Porque eu sou tão orgulhoso que eu não quero mais conviver com ela. Porque ela nos fez algo tão pequeno. Sua esposa, marido, enfim, aquele que convive com você, te fez algo tão pequeno que você é tão orgulhoso que você renuncia a esse amor. Você renuncia porque você não renunciou ao orgulho. A gente renuncia às pessoas porque nós não renunciamos ao orgulho. Às vezes a gente precisa renunciar de uma discussão para que a gente possa manter a paz. Há discussões que a gente não deveria ter. Há discussões que a gente não deveria ter. Que a gente precisa renunciar a certas discussões para manter a paz. Às vezes a gente tem que renunciar de algum desejo pessoal para ajudar alguém. Para ajudar alguém. Um exemplo, eu renuncio ao meu futebol de quarta-feira, porque na quarta-feira eu vou trabalhar em benefício de alguém. Ah, mas na quarta-feira é o dia mais legal. Pode ser, às vezes eu renuncio a isso, é um dia mais legal, mas quando eu renuncio para ajudar alguém, eu estou me ajudando. E às vezes também é necessário a gente renunciar a uma posição confortável na vida, né? Então a gente renuncia a algo, uma posição confortável, para cumprir um dever moral. Um exemplo disso, eu sou chefe de uma empresa e eu tenho subordinados ali que fazem parte da minha equipe ali. E eu simplesmente não converso com aqueles que estão abaixo do meu cargo, que não são meus subordinados diretos. Eu deveria olhar para todos da mesma maneira, porque nós, espiritualmente falamos, estamos no mesmo plano. Então, eu deveria renunciar da minha posição de chefia para olhar para todos com a mesma atenção daqueles que não são próximos. E ainda, eu deveria olhar para todos com a mesma atenção que eu tenho com aqueles que são acima de mim. Então, eu deveria renunciar à minha posição confortável para olhar a todos aqueles que fazem parte da minha vida. A gente deveria também saber esperar, né? Como disse lá no início, né? O amor ele não é imediatismo. Por que a gente deveria saber esperar? Porque há mudanças que acontecem durante o caminho. Há mudanças que vão vindo ao longo da nossa jornada espiritual. E às vezes tem mudanças que são mudanças não muito agradáveis, são mudanças desagradáveis. E nós, nesse processo de amor, deveríamos olhar para essas mudanças desagradáveis, compreender, muitas vezes aceitar e fazer diferente, ou olhar para essas mudanças que acontecem na nossa vida e ver com os olhos do amor. Quer ver um exemplo? Eu fui demitido de um emprego que eu estava há 15 anos nesse emprego. Era um lugar que eu achava que eu ia viver até eu me aposentar. E eu perdi o emprego. Perdi. Fui demitido desse emprego. Né? E eu olho para aquilo lá, primeiro eu olho e fico me lamentando sobre tudo aquilo que aconteceu. Fico lamentando que eu perdi esse emprego, talvez eu não vá me recolocar novamente naquele emprego. Mas eu deveria olhar para aqueles momentos que eu vivi naquele emprego como momentos de alegria, momentos que aconteceram ali em que pude ser feliz. Ah, mas me puxaram o tapete, fizeram aquilo comigo que não se faz com as pessoas. É verdade, né? Isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas nós somos seres adaptáveis. A gente se adapta a qualquer tipo de situação. O ser humano é o único ser capaz de viver em qualquer canto da Terra. Consegue se adaptar a qualquer canto.
Tanto é que nós, os seres humanos estão espalhados por todo o globo terrestre. E a gente consegue se adaptar. Ah, mas não vou conseguir ter o mesmo salário. A gente consegue se adaptar com menos. Consegue. Então, a gente deveria parar de se lamentar, olhar para as situações com amor, com as mudanças que acontecem na nossa vida e seguir em frente, né? Renunciar àquilo que já passou e olhar para frente. Renunciar àquela situação que nós já vivemos e que não vai voltar e seguir em frente. Olhar para frente com uma nova perspectiva, uma perspectiva de fazer diferente agora e fazer com amor. Fazer com amor. A gente ter a capacidade de recomeçar. Começar sempre. Porque nós conseguimos, a gente consegue fazer isso. E colocar amor nesse novo recomeço já é um grande passo para que dê certo, para que seja salutar, para que seja saudável. Nem toda perda ela é castigo, né? Muitas vezes ela é uma preparação para algo melhor. Se não for melhor do que aquilo que a gente já teve, que nos sirva de ensinamento. Outro exemplo, né, é o exemplo quando alguém da nossa família desencarna, né? Uma pessoa que é muito querida da gente, ela desencarna. A gente fica muito triste, às vezes fica revoltada porque ela desencarnou. Mas a gente esquece que o verdadeiro mundo não é esse, o verdadeiro mundo é o espiritual. Aquela pessoa desencarnou de forma abrupta, né? Tipo um acidente. A gente fica lamentando que ela deixou a vida, a gente, ao invés de ficar brigando com Deus porque isso aconteceu, deve entender que isso faz parte da caminhada daquele indivíduo, né? Faz parte também da nossa caminhada. Então a gente olhar para aquilo e entender que o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. E que aquela pessoa que desencarnou, talvez ela tenha cumprido já, né, a missão dela aqui na Terra e que ela precisava dessa aprovação para poder se elevar espiritualmente. E o maior exemplo aqui que a gente tem de amor e renúncia é o de Jesus. Jesus nos amou verdadeiramente. Jesus não nos abandonou em nenhum momento. Jesus esteve sempre presente com a gente. Jesus foi abandonado, Jesus foi traído, ele foi humilhado, ele foi condenado injustamente. E mesmo assim Jesus não reclamou. Ele não prometeu vingança a ninguém. E Jesus não deixou de amar. Jesus olha para isso, né? E a gente, quando olha para nós, o maior ensinamento de Jesus foi ali, né? Jesus olha para aquele povo e os perdoa. E é isso que nós deveríamos fazer. Perdoar, compreender, servir e confiar em Deus. E para terminar aqui, né, o amor é servir, é compreender. E para terminar, eu vou ler aqui umas palavras, né? Uma prece de encerramento. Senhor Jesus, obrigado pela lição de amor e renúncia que deixaste através de tuas palavras, principalmente através do teu exemplo. Ensina-nos a amar sem exigir recompensa. Ajuda-nos a servir sem esperar reconhecimento. Fortaleça-nos para aceitar com serenidade as renúncias necessárias ao nosso crescimento espiritual. Saibamos compreender aqueles que ainda não conseguem nos entender. Que aprendemos a perdoar aqueles que nos ferem. Que tenhamos coragem para seguir adiante a vida quando a vida nos convidar a partir, mudar ou recomeçar. Ampara os lares, conforta os corações aflitos, fortalece os enfermos. Ilumina aqueles que enfrentam momentos de dúvida e sofrimento. Que possamos transformar nossos afetos em instrumentos de crescimento, fraternidade e paz. Fica conosco hoje e sempre. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.